Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre o 19 de abril, que também é conhecido como o Dia do Índio. Termo que, analisando historicamente, tem uma grande carga negativa, já que não leva em consideração as diversidades, as histórias e as identidades que fazem parte dos povos originários. E por isso que nós iremos analisar essa data pensando a resistência indígena no Brasil. Então vem comigo e roda a vinheta! Meus amores, pensar o 19 de abril é justamente levar em consideração todo esse processo histórico de luta, resistência, como também reconhecer as identidades, as diversidades que fazem parte das realidades dos povos originários. E não podemos esquecer que pensar a história do Brasil é também levar em consideração as histórias dos povos indígenas. E por isso que nós iremos analisar todo esse processo de resistência, toda essa luta secular que vem sendo desenvolvida ao longo do processo histórico. E levando em consideração o contexto histórico, levando em consideração toda a narrativa histórica, é importante nos atermos que desde quando teve o processo de colonização, o processo de conquista do Brasil, que os povos originários vêm resistindo. E normalmente nós pensamos, nesse período inicial, a partir da chegada dos portugueses, ali datando de 22 de abril de 1500, que também é conhecido historicamente, como esse período da descoberta do Brasil, data que nós também temos que refletir, já que quando os portugueses aqui chegaram, o território já era povoado por diversos povos originários, que tinham suas relações culturais, sociais, religiosas, étnicas, muito bem estabelecidas. Povos originários diversos, que infelizmente foram homogeneizados a partir dessa perspectiva única, sendo analisados como índio. Termo que historicamente foi cunhado por Cristóvão Colombo quando chegou às Américas, ali em 1492, e por acreditar que estava chegando às Índias, denominou todos os povos aos quais estava tendo contato como índio. Então, por isso que esse termo ele acaba reduzindo muito as diversidades, e quando for se referir aos povos originários, nós podemos justamente pensar como indígenas, povos originários, nativos, ou até mesmo se referir pela sua etnia, levando em consideração essa identidade. Então, assim, acabamos de analisar justamente essa questão, porque o termo índio tem essa carga negativa, e quando os portugueses aqui chegaram, eles continuaram a utilizar esse termo para denominar os povos originários. Esse primeiro momento, ele foi marcado por um grande choque cultural entre os povos originários e os portugueses. Para os povos originários, os portugueses seriam só mais um grupo que iria compor essa diversidade. Já para os portugueses, os povos originários seriam Seriam conquistados, fariam parte de toda essa empreitada do avanço dos interesses dos lusitanos, no caso dos portugueses. Quando aqui os portugueses chegaram, eles estavam em busca de metais preciosos, estavam em busca de riquezas e tudo mais. Tanto que nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um grande documento de valor histórico, justamente buscando expressar, descrever tudo que estava sendo visto num território pelos portugueses. Então descreve a natureza, descreve a fauna, a flora, os povos originários. E após ser visto que não teria esses metais preciosos ou alguma riqueza assim tão importante, Pero Vaz de Caminha ele acaba dizendo assim ao rei Dom Emanuel: porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
Ou seja, justamente pensando, né, já que não temos metais preciosos, então vamos catequizar, vamos conquistar os povos originários. Por isso que é importante refletirmos, né, historicamente sobre todos esses olhares que buscam limitar essa análise a partir dessa história única, colocando somente os portugueses como responsáveis pela construção do Brasil, ou também analisando que a história do nosso território só tem início com a chegada dos portugueses. Não, bem antes disso, várias histórias, várias relações sociais, culturais, étnicas, religiosas já existiam no território. Então é importante entender que a nossa história não começa com a chegada dos portugueses e nem muito menos se limita à história contada pelos portugueses, mas é também uma história construída a partir de muita luta, a partir de muita resistência, que foi sendo ali desenvolvida ao longo do processo, pensando os povos originários. Após não serem encontrados metais preciosos, que era ali o grande interesse, né, dos portugueses aqui no território que hoje nós conhecemos como Brasil, tem o desenvolvimento da primeira atividade econômica, que é a extração do pau-brasil. E essa atividade, ela foi baseada a partir da relação do escambo. Posteriormente, já tem a questão da tentativa desse processo de colonização do Brasil, que ocorreu ali nos anos de 1530, e com isso, a relação entre os povos originários e os portugueses já ganharam outros contornos. E, por exemplo, se antes essa relação se dava a partir do escambo, agora nós temos a escravidão sendo esse alicerce para favorecer esse processo de conquista do Brasil a partir do desenvolvimento dessa economia açucareira. E vale ressaltar que a conquista, ela não se deu somente pensando esse viés econômico, mas também o viés religioso, porque os jesuítas também vieram para o Brasil buscando, né, catequizar, buscando estar convertendo os povos originários ao cristianismo. E assim nós podemos perceber que existiam dois projetos lusitanos para os povos originários. De um lado nós temos os colonos e de outro lado nós temos os jesuítas. Então, justamente mostrando como esse processo de conquista do território ocorreu a partir dessa negação da identidade, da liberdade dos povos originários. Mas vale ressaltar que todo o processo contou com muita resistência, até porque esses povos que já estavam aqui não se submeteram de maneira tão fácil a todas essas imposições. E com isso, várias articulações foram desenvolvidas, como por exemplo, queima de engenhos, resistência, né, a partir de lutas, emboscadas, homicídio. Também tiveram resistências a partir da manutenção dos seus valores culturais, das suas identidades, suas religiões ou até mesmo, né, das suas línguas. Então é importante a gente entender que todo esse processo ele foi construído a partir de muita resistência dos povos originários. Ao longo do processo histórico, a partir de várias ações, né, desenvolvidas tanto pelos colonos como também pelos jesuítas, ocorreu a consolidação da colonização do Brasil. Mas lembrando que todo esse projeto foi em boa parte resultado do extermínio da maioria dos povos originários. Mas também é necessário lembrar que todo esse processo contou com muita resistência e que até hoje, né, os povos originários continuam resistindo. E trazendo para outros períodos históricos, nós temos a questão das resistências, das ações dos indígenas ali durante, né, a República, em busca pela valorização das suas identidades, pelo reconhecimento das suas histórias, pensando outras narrativas, exigindo o respeito. Inclusive, durante a ditadura militar, muitos conflitos foram desenvolvidos por conta dessas questões. E tanto que, de acordo com a Comissão da Verdade, cerca de 8.000 indígenas foram assassinados. Então, refletindo, né, como o nosso processo ele conta com muita resistência, mas para quem está no poder é mais viável acabar, extirpar, exterminar os povos originários do que garantir os seus direitos. E por isso que a resistência ela vem se dando de maneira histórica, vem se dando de maneira secular. Até mesmo, segundo Ailton Krenak, ele diz: estamos em guerra, é guerra em todos os lugares, é o tempo todo.
é justamente pensando como a resistência indígena ela se dá de maneira contínua e em todos os espaços. Então, diante dos fatores citados, nós podemos perceber como todo esse processo ele acabou culminando no genocídio de boa parte dos povos indígenas. Mas todo o contexto contou com muita resistência. Resistência que ainda persiste na contemporaneidade, pensando as lutas que são desenvolvidas pelos povos originários, lutando por respeito às suas tradições, identidades, luta também pelo combate aos estereótipos que colocam os povos originários como inocentes, selvagens, preguiçosos, não civilizados. Inclusive, tem uma campanha da página de visibilidade indígena que reflete justamente sobre o 19 de abril. E assim é dito o texto que foi escrito para os professores sobre o 19 de abril. Querido professor, no dia 19 de abril, dia do índio, por favor, não cantem a música da Xuxa, não pintem seus alunos e nem façam cocar de papel. Não reforcem os estereótipos. Convidem um indígena para falar ou levem as crianças em uma aldeia. Nos ajude a desconstruir estereótipos, nos deixem falar. Então, é buscando mostrar como os povos originários continuam resistindo pelos seus direitos, pelas suas histórias, para estar quebrando com esses estereótipos. Estereótipos, que também por muitas vezes acabam limitando e tirando o direito desses grupos, como é a questão da demarcação territorial, que apesar de ser garantida pela Constituição de 1988, por muitas vezes essa questão é subordinada aos interesses dos grandes latifundiários, ruralistas, empresários, que têm esse interesse de estar cada vez mais expandindo o seu poder econômico, seu poder político, usurpando as terras dos povos originários, o que acaba também gerando muitos conflitos. Então, meus amores, de maneira geral, pensar o 19 de abril é levar em consideração as histórias, as narrativas, as resistências que foram e que ainda são desenvolvidas pelos povos originários. E é sempre buscando situar que muito antes da chegada dos portugueses, o território já era habitado. Inclusive, temos os guaranis, que datam de cerca de 4.000 anos aqui no território. E é importante a gente sempre compreender que essas narrativas elas não se limitam ao 19 de abril e que muito menos a um contexto histórico específico. E sim temos que entender que os povos originários existem ao longo do ano e por isso merecem respeito, merecem que os seus direitos sejam mantidos e merecem cada vez mais serem escutados pela sociedade, até porque não tem como falar da história do Brasil sem levar em consideração as histórias dos povos originários. Por aqui eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Tchau, tchau, meus amores, e até a próxima.